Você é precioso para Deus. Ontem nós ouvimos uma palavra gostosa aqui, trazida pela boca das servas de Deus. E a palavra tinha essa direção. Deus conhece todas as tuas necessidades. Deus sabe de todas as coisas a teu respeito. Abra uma palavra de Deus no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 16 e 17. No Antigo Testamento, o quinto livro, no capítulo 11, versículo 16 e 17. Assim diz a palavra de Deus, versículo 16. Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante Ele. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche Ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais, dar-lhes como os dias do céu sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra e nos dá um recado santo às nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós recebemos. Toda a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor nos separou para benefícios. O Senhor nos separou para bênçãos. Sempre repito que o Senhor não tem nos dado um espírito de miséria. Não nos tem dado um espírito de perdas. O Senhor não tem nos separado para isso. Mas, infelizmente, nós, pelos nossos erros, pelas nossas opções, escolhas, muitas vezes nós trazemos essa malignidade para nós, que é a miséria, que é a falta, a carência. E as nossas decisões são importantes. Os que creem em Deus precisam ser decididos. E ele precisa ter uma capacidade de decisão pessoal. Ele não pode simplesmente moldar sua vida pelo retrato dos outros. Josué, quando estava diante da travessia do rio para tomar a cidade, ele dá ensinamentos, ele dá a palavra profética, ele dá ordens, ele ensina, ele fala do que aconteceria no dia seguinte, ele fala da presença de Deus. E depois ele toma uma atitude pessoal. Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é decisão. Ele fala ali para milhões de pessoas. Amanhã o Senhor fará grande obra no nosso meio.
Ele diz: amanhã o Espírito de Deus estará pairando sobre nossas vidas, e quando nós colocarmos os pés nas águas, nós atravessaremos o rio e tomaremos posse da bênção. Ele diz: contudo eu e a minha casa, se vocês não quiserem, contudo eu e a minha casa serviremos ao Senhor. São decisões pessoais. Embora nós vivamos em comunidade, é preciso que cada um aprenda, diante de Deus, a tomar a sua própria decisão. E é exatamente o que nós lemos. E a grande preocupação do Senhor era exatamente você desviar o seu coração e a sua mente daquilo que é o objetivo de Deus para as nossas vidas. Nós somos chamados, somos especiais, eleitos de Deus, chamados para uma vida abençoada, para a salvação e para a vida eterna. Nós somos um povo separado para vivermos eternamente. Não somos um povo separados para vivermos uma década, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Somos vidas e almas separadas para uma vida eterna com o Senhor. Então o Senhor não quer atitudes temporais, Ele quer atitudes eternas. E uma das coisas da preocupação de Deus com nossas vidas é exatamente isso: guardai os vossos corações e não se engane, não desvie a servir outros deuses. E isso chama idolatria. E quando nós falamos de idolatria, nós já vamos, o pastor vai pregar contra imagens. Não apenas os cristãos que ainda estão apegados a imagens são idólatras. As igrejas evangélicas estão cheias de idólatras. E é muito importante nós dizermos isso. Entre os cristãos e muitos de nós que amamos Deus, que jejuamos, que buscamos, somos idólatras. E essa idolatria tem que ser tirada do meio de nós, para que a bênção de Deus seja recebida. Existia um homem chamado Elias, e ele, juntamente com Moisés, foi um dos grandes profetas abençoados. Tanto que quando lá, no Monte da Transfiguração, aparecem os dois falando com o Senhor Jesus, Moisés e Elias, e Jesus conversavam, enquanto os discípulos dormiam. Preguei isso no domingo. Esse Elias não tem sobre ele nenhuma história da sua herdade, de onde ele veio, como ele nasceu, quem era a sua família. Sabe-se apenas que ele era um tesbita, mais nada. Não se tem nada sobre a sua família. Mas ele viveu no tempo do rei Acabe, e quando o rei Acabe consumou-se a idolatria, esse profeta de Deus, e está escrito isso no livro de 1 Reis 17:1, ele diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Aquele rei Acabe era um rei idólatra, mais idólatra de que todos os reis que passaram por Israel. E o profeta vem e diz: e eu digo, perante o Deus vivo, em cuja face eu estou, que nem um orvalho, nem um pingo de água será derramado sobre a terra. O que Elias quis dizer é que diante da idolatria vem a fome, vem a sede e vem a miséria. Isso que Elias disse. Por isso que ele disse: estou diante da face do Deus vivo. Ele quis dizer a Acabe: o teu Deus é morto. O Deus de Acabe era o próprio Satanás. Porque os outros reis foram idólatras, fizeram bezerros e quitais. Mas Acabe fez muito mais. Ele fez de demônio deuses. E aí então veio a repreensão de Deus. Sempre que houver na tua vida espírito de idolatria, vem espírito de pobreza atrás. Sempre que na tua vida vier qualquer espírito onde você idolatra, ídolos que você forma no seu coração, atrás disso vem miséria, vem fome,
vem pobreza, vem perda, vem derrota. E como vem a idolatria em nossa vida? Vem porque o próprio diabo faz questão de colocar isso, porque com isso se cumpre a palavra de Deus contra ela. O povo de Israel, lá com Moisés sobe ao monte para receber os mandamentos, a bênção, a graça de Deus. E ele permanece lá diante de Deus recebendo. E o povo lá embaixo cansa da espera e pede para Arão fazer um bezerro. Todas as vezes que você esperar de Deus algo, saiba que Ele está cuidando para te dar. Saiba que Ele está cuidando para te oferecer. E no tempo certo e abençoado, descerá dos altos céus a bênção que você precisa. Mas muitos de nós não temos fé para esperar. Ontem, a pastora que pregou nos deu um testemunho próprio. Ela ficou desempregada por 2 anos. E durante 2 anos ela chorou, dizendo: Deus, estou desempregado. Deus, eu não aceito isso. Deus, eu vou passar necessidade. Deus, Até um dia que o coração dela, algo disse assim: cala a boca, fica quieto, ponha nas mãos de Deus. E ela disse que quando ela colocou nas mãos de Deus, na semana seguinte, alguém chamou para trabalhar. Quando você se apressa em receber a bênção de Deus, você constrói bezerros. Foi o que aconteceu com Israel. Quando você murmura, é porque você já não confia. E é exatamente o que aconteceu com Moisés. Ele não vai descer mais de lá. Ele não vai mais trazer a bênção. E nós estamos aqui sofrendo. Queremos voltar para trás, queremos voltar ao Egito. Então construa-nos um bezerro. Nós construímos bezerros quando não confiamos mais de que Deus descerá com a bênção sobre nós. Muitos abençoados de Deus têm perdido a graça, têm perdido o presente de Deus, as dádivas de Deus, porque não têm tido paciência para esperar. O próprio apóstolo Paulo, quando reclamava, o Senhor diz: minha graça te basta. Tem passado alguma fome, necessidade? Tem te faltado alguma coisa? A minha graça te basta. Idolatria, queridos, não é apenas dobrar os seus joelhos diante de imagens. Salomão era um abençoado de Deus. Tinha sabedoria de Deus. Mas ele ficou tão empolgado com o seu poder, com as coisas que se manifestavam, e ele ficou então embriagado pela quantidade de mulheres que o serviam, mais de 1000 concubinas. A idolatria de Salomão eram as suas mulheres. Não era nenhuma santa de imagem de cera. Eram mulheres que o serviam. Salomão começou abençoado, com grande sabedoria, terminou derrotado e dividido. A sua casa dividiu. Quando Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido entre os 2 filhos, Jeroboão e Roboão. Sabe qual era a vida de Roboão, a sua idolatria? Eram seus amigos. Todas as pessoas iam ao rei Roboão e diziam: Roboão, seja melhor que o seu pai, seja abençoado mais que teu pai, tenha o cuidado de cuidar do povo, diminua os impostos. Mas Roboão foi aos amigos, e no meio de toda a bebedeira, os amigos diziam o contrário daquilo que era necessário fazer. E diz a palavra de Deus que Roboão ouviu mais os amigos do que o conselho dos anciões. Às vezes, amigo, é idolatria. Existem pessoas, muitas vezes, que preferem a porta de um bar do que a alegria de um lugar, da família, da casa de Deus. Existem homens que não trocam amigos por nada. Idolatria. Da idolatria vem destruição. Da idolatria vem fome. Da idolatria vem sede. Da idolatria vem perdas. Roboão perdeu, porque os amigos foram melhores. E Jeroboão? Jeroboão ficou com 10 tribos no norte. E Jeroboão
ficou tão egoísta, porque todo Israel ia a Jerusalém adorar a Deus. Todo Israel se reunia em Jerusalém para adorar a Deus. Mas Jeroboão não queria que o seu povo fosse a Jerusalém. Então escolheu um lugar, construiu deuses, e dizia para o povo, não precisa ir a Jerusalém, adora aqui esse Deus que eu coloquei aqui mesmo. E por isso Jeroboão está entre os reis que o Senhor não se agradou. Uma irmã dizia assim para mim, meu marido disse que não devo ir na igreja, o que eu faço? Eu disse, não vá. Mas eu não devo ir à igreja? Não vá, seja obediente a seu marido. Só que ele vai responder diante de Deus com o mesmo pecado de Jeroboão. Ai daquele que impede alguém de adorar a Deus. Ai daquele que cria deuses, impedindo que alguém possa ir no lugar santo para adorar ao Senhor. A cada um de nós, Deus põe-nos num lugar para adorar. Todas as igrejas são abençoadas. Deus coloca você em alguma delas para você adorar. É ali o lugar da tua adoração. Separe um tempo, um dia, e vá a Jerusalém que Deus te deu, a igreja que o Senhor reservou para você, e ali levante as tuas mãos santas em direção ao Pai, cante louvores, receba a bênção, a ministração, ouça a palavra, dobre os joelhos, alegre-se no Senhor, chore às vezes até emocionado. Ali é o lugar que Deus separou para a tua adoração. Nunca impeça ninguém de ir à adoração a Deus. Ai do marido que impede a mulher, ai da mulher que impede o marido, ai dos pais que impedem os filhos. Pecado de Jeroboão. Jeroboão teve uma vida final horrorosa. Perdas, derrotas, destruição. Os assírios invadiram e mataram e tomaram a todos. Por isso que eu digo às irmãs, marido não quer que vá à igreja? Não vá. Porque sobre ele já está o julgamento de Deus. Lá na tua casa mesmo, você ajoelha e diga, Deus, não vou a Jerusalém, a tua casa, mas vou ficar aqui, adorando. Deus quer que tenhamos vida. O Senhor não se importa que tenhamos vida social. O Senhor não quer tirar de nós o lazer, a convivência social. Mas Deus quer que a sua adoração seja feita a seu tempo, e a bênção de Deus está nisso. Assim como o lazer é importante na tua vida, a adoração a Deus é insubstituível. E quando você acha que a adoração a Deus é secundária, você é idólatra. Você é idólatra. Roboão se perdeu, porque os seus amigos fizeram dele um idólatra. Jeroboão se perdeu, porque proibiu a adoração a Deus. Saul era um rei abençoado antes de Davi. E ele também recebeu de Deus todo o poder, toda a graça, autoridade, se fez rei. Não era ele de sangue azul que recebera, porque recebera do Pai. Ele recebeu de Deus. O profeta foi e o ungiu. No entanto, ele chegou lá e queria mais do que o poder. Era vaidoso. A sua vaidade era a idolatria. Existem pessoas que fazem da sua beleza, faz da sua postura uma idolatria. Sabe, é importante que você se ame, se goste, cuide. É importante que você possa olhar no espelho e dizer assim, estou bem, estou mal, vou melhorar, vou piorar, né? Quero cuidar para estar melhor. Mas não faça de você, da tua vaidade, uma idolatria. Tenha uma relação com você, com sua vida, em padrões de normalidade. Não faça do teu corpo um ser divino, que te ocupe a cabeça muito mais do que é necessário. Existem pessoas que fazem uma imagem idólatra de si próprio. Idolatria não é só você ir a um santo e ajoelhar-se a ele. Idolatria são todas estas coisas. E é nisso que o Senhor diz, guardai-vos de que o teu coração não seja desviado para isso. A palavra de Deus fala sobre esses deuses. Eu queria falar sobre deuses humanistas.
O que é deuses humanistas? São homens que nós fazemos deuses. Na minha adolescência, havia um grupo inglês chamado dos Beatles. Eram verdadeiros deuses. Eles mesmos se achavam mais importantes do que Jesus Cristo. Todo mundo idolatrava os meninos. Eu me lembro que a gente ia cortar cabelo e penteava tudo igualzinho. Penteava para frente, igual. Nós queríamos ter o mais perto possível a cara do Paul, a cara do Ringo, a cara, sabe? Usávamos a mesma roupa, emocionávamos. Chegávamos a ouvir aquele disquinho a noite inteira, o dia inteiro. Existem artistas que já morreram há 20 anos, há 30 anos. Elvis está vivo. Elvis está mortíssimo lá, enterradíssimo. Mas existem pessoas que idolatram Elvis. Gostar do cantor, do artista, não há mal nenhum. Mas as coisas transcendem a algo muito mais do que gostar, a idolatrar. Algumas pessoas chegam a ficar emocionadas. Eu peguei um avião de Porto Alegre para São Paulo e haviam muitos artistas no mesmo avião vindo para o Rio de Janeiro. E eu me sentei no lugar onde dava para apreciar e estavam ali grandes nomes da televisão. Algumas pessoas ficam desesperadas por um autógrafo. Homens e mulheres passam perto e choram de emoção. Choram como se estivessem diante de deuses. Muitas pessoas são deuses humanistas feitos no coração. Não há nada errado de você gostar de pessoas, mas não idolátrios. Algumas outras pessoas fazem segmentos como futebol. Quando o Coringão entra em campo, há quem chore de emoção, há quem derrame lágrimas. Ele não chora pelo pai, pela mãe, não chora pela mulher, nem pelos filhos, mas pelo Corinthians. Ele chora. Ele adora, aquilo é uma adoração. Houve um pastor, entre aspas, chamado Jim Jones, que levou pessoas à morte, porque as pessoas idolatravam. Tudo que ele dizia era lei, tudo que ele dizia era verdade. Não engane o vosso coração, não coloqueis vosso coração sobre deuses humanistas. Homens, pessoas, entidades. Quando você olhar para uma igreja, olhe com simpatia, mas não olhe com adoração. Quando você olhar para um sacerdote, olhe com admiração, mas não com adoração. Toda adoração é idolatria, e toda idolatria é do diabo para a perdição. Quando você idolatra, vem miséria. Atrás da idolatria vem destruição, vem fome, vem perda. Existe o terceiro tipo de deuses, são os deuses materiais. Você diz, mas nós idolatramos deuses materiais? Idolatramos deuses materiais. Eu ganhei uma bênção de Deus há uns anos atrás, que foi uma casa em Peruíbe. Tinha muito orgulho da casa, era abençoado. Fiquei muito feliz. Não podemos ter uma casa na praia? Claro que podemos. Não tem coisa mais gostosa do que ter uma casa. Eu tive a bênção de ter uma casa na praia. Até aí é bênção. Só que a minha família não ia mais para a igreja. Pai, eu vou amanhã. Pai, eu vou depois de amanhã. Pai, eu vou a semana que vem. E hoje? Hoje eu vou na praia. Pai, o mês que vem eu vou fazer uma campanha na igreja. E esse mês? Esse mês eu vou na praia. A casa deixou de ser bênção para ser idolatria. Idolatria. E como era gostoso aquilo. Aquilo nos cativava. Até que os ladrões começaram a chegar. Os ladrões vinham de dia, de tarde, de noite, e nós arrumávamos a casa, os ladrões vinham e roubavam tudo. E depois os ladrões começaram a vir quando nós estávamos lá. Bastava chegar que os ladrões vinham e varriam dinheiro, talão de cheque, cartões, tudo. Eles assaltavam.
Chegou a um ponto que não tinha mais condição. Desistimos da casa, vendemos a casa, acabamos com a casa. Era bênção de Deus, era bênção. Fizemos dela uma idolatria. Você pode ter 10 casas na praia e ser abençoado, mas primeiro Deus, primeiro o Senhor. Vá se alegrar na praia. A praia é de Deus, a água é de Deus, é algo abençoado, mas não substitua, jamais substitua, tome o lugar da adoração a Deus. O tempo que você dedica a Deus, continue dedicando quando Deus te der alguma coisa. Se Deus te der uma fazenda, amém, glória a Deus, mas isso não diminua 1 minuto sequer do tempo que você separa para a adoração, senão a fazenda vira idolatria. A prosperidade é de Deus. Ele quer que você seja próspero. Ele quer que você seja abençoado. Mas Ele quer que você, com aquilo, não substitua o tempo de amor e de adoração. Algumas pessoas não estão preparadas para ficarem ricas. Alguns de vocês não estão prontos para terem dinheiros. Orem a Deus buscando, fazem jejum buscando, agem na direção de ter, mas não estão preparados para ter. Porque entendo, Deus será na tua vida a última das suas prioridades. Por isso que mesmo entre nós, muitas das pessoas não experimentam a bênção de Deus dessa prosperidade. Porque o Senhor não quer perder você. O Senhor não quer perder a tua vida. Como é gostoso aquela pessoa que consegue crescer e ser abençoado e ser próspero e manter o seu carinho, o seu amor, a sua alegria ao Senhor, a sua adoração, de sentar-se entre os humildes, de abraçar os pobres, os mais pequenos, os mais simples, de conviver na mesma alegria de quando ele não tinha nada. Mas algumas pessoas estão tão apegadas ao dinheiro, que o dinheiro muda o seu comportamento, muda o seu jeito. Eu me alegro no Senhor quando vejo irmãos abastados, prósperos, que estão numa situação estável, boa, convivendo com a mesma alegria, com a mesma postura entre os irmãos. O dinheiro não mudou a sua cabeça. E esses irmãos normalmente vão crescer mais e mais e muito mais. Porque o dinheiro não faz diferença na sua cabeça. Eles continuam sendo as mesmas pessoas, abençoadas e simples. Nisso o Senhor se alegra. Agora, quando você se apega a dinheiro, você vai não ter nem orvalho para comer, beber na frente. Porque atrás da idolatria vem a miséria. Atrás da idolatria vem a miséria. Eu gosto muito de ungir o carro dos irmãos como compro. Mas eu sempre, nas minhas orações, eu digo: Deus, permita que esse carro não vai desviar o teu servo da casa de Deus. Quem já teve muitas vezes carro já é mais fácil. Mas quando você tem o primeiro carro, é terrível. O meu primeiro carro, ninguém podia entrar dentro. Se alguém entrasse com o pé sujo dentro do carro, eu ficava... Se eu não falasse nada, eu ia parar para pegar o paninho para tirar a sujeirinha que ele pisou. Eu fazia do carro verdadeiro ídolo. Existem pessoas que fazem do carro um ídolo. Não é o carro que o serve, é ele que serve o carro. Ele acabou de lavar, vai lavar novamente. Acabou de lavar, vai perfumar de novo. Ele já perfumou hoje, ele não põe desodorante em cima, no carro ele põe toda hora. Quanto tempo eu andei a pé? Porque eu não aprendia a entender aquilo que eu recebia de Deus. Deus te abençoa e te dá uma empresa. Você esquece de Deus. Se eu estou ocupado hoje. Hoje eu não posso ir na igreja porque tenho que fazer orçamentos. Hoje eu não posso adorar a Deus porque a minha mesa está dessa altura de serviço. Quando você não idolatra o trabalho espera.
Você vai levantar amanhã cedo, Deus vai te dar muita graça, Deus vai te dar muita unção, e você vai trabalhar muito bem, e você vai estar no melhor do teu potencial, e você vai fazer tudo de forma maravilhosa, mas você não substituiu o tempo da adoração, porque você tinha um orçamento a fazer, uma leitura de um contrato para realizar ou coisa assim. Quando você substitui a adoração pelo negócio, você amaldiçoa o teu negócio. Para o teu negócio, para a tua empresa, traga bênção. Você quer se sentir abençoado? É quando você pode servir a Deus e cumprir a palavra. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você aprende a fazer isso, você é abençoado. O próprio Senhor Jesus diz que aquele que deixa pai, mãe, filho por mim, ele não estava dizendo isso, abandone a tua família, separe a tua família, e diz assim, me tenha em prioridade. Me tenha em prioridade. Muitos daqueles que dizem, Senhor, Senhor, eu creio em Ti, estão abundantes de deuses humanistas e materiais. Tenha paciência. Aprenda a guardar a bênção de Deus. Não faça bezerros. Não construa imagens. Você espera uma casa de Deus? Deus vai te dar essa casa. Eu profetizo pela palavra de Deus que o Senhor vai acrescentar essa casa à tua vida. Enquanto Deus prepara, você adora aqui embaixo. Não há bezerros. Deus vai te dar a tua fazenda, a tua chácara, Deus vai te dar a tua empresa, vai prosperar a tua vida, vai cuidar dos teus filhos. Enquanto Ele cuida, você descansa. Enquanto Ele cuida, você glorifica. Enquanto Ele cuida, você acha tempo para adorar. Mas não faça bezerros, porque em fazendo bezerros, você traz maldição. Quando você faz hora extras, e no meio daquela hora extra, para ganhar mais alguma coisa, você deixa de adorar a Deus naquele dia, saiba que você perdeu. Aquela hora extra não serve para nada. Quando você deixou de ter uma comunhão com Deus, porque tua casa precisava de mais uma limpeza, e ela estava horrorosa, e você chegou e não podia adorar a Deus, porque a casa tinha que ser limpa. Pois olha, ela ficou mais suja do que você espera. Porque melhor teria sido o tempo que você teria passado com Deus. Tenha paciência. Se você espera de Deus algo, espere adorando ao Senhor. Você foi separado para a adoração, para o louvor. Você foi separado para a honra de Deus. Outra coisa que é a idolatria. Deus te chama para um propósito. Deus te separa para um propósito. E você, separado e preparado para aquele propósito, desvia-se, tomando outros caminhos e outros projetos. Cuida para que quando Deus prepara algo para você, separa algo para você, que você possa fazer e cumprir. Nós consagramos aqui alguns pastores. E havia entre nós alguém que disse, vou sair porque tenho uma necessidade imensa de pregar, de fazer, de realizar. 6 meses depois, pastor, como é que está? Estou bem, estou ótimo, está uma bênção, está maravilhoso. Estou em tal lugar. 6 meses depois, como é que está? Está uma bênção, está ótimo. Estou em outro lugar, aquele não era bom. 3 meses depois, e aí, pastor? Estou ótimo, estou bem. Já estou num outro lugar, porque aquele segundo não era bom. Semana passada eu disse, pastora, está ótimo, agora estou numa outra igreja. E a semana passada eu disse, não estou em igreja nenhuma, estou num sítio que eu estou fazendo, arrumando, que eu vou mudar para lá. E eu disse, não vou perguntar mais. Porque da outra vez de lá, não terá coisa abençoada. Foi separada para algo. Deus rompeu dificuldades para que ela fosse abençoada. Esse era um tempo, ela deveria estar cumprindo aquilo que Deus propôs. Mas o coração se desvia e vai desvairando. Perde a bênção. Nem orvalho, nem água lhe serão mais dada. Cuide que você tenha propósitos no coração.
E os votos que você tem votado diante de Deus, que você possa cumpri-los. E não relaxe naquilo que Deus te deu. Não seja relaxado naquilo que o Senhor propôs na tua vida. Faça com o melhor da tua força. Cumpra o melhor que você puder. E Deus vai te dar mais. E Deus vai te dar mais. E vai te dar mais. Abençoado é aquele que começa algo e é abençoado. E quanto mais ele é abençoado, mais ele olha para o Senhor. Mais ele tem alegria de servir ao Senhor. E o Senhor vai dar mais. E dando mais a ele, ele está mais feliz e mais adora ao Senhor e mais está ligado ao Senhor. E o Senhor vai dando mais e vai dando mais. E é abundância sobre abundância, é multiplicação sobre multiplicação. A resposta de Deus, quando você o prioriza, é algo maravilhoso, misericordioso, benevolente. Sabe, quando o Senhor é prioridade da tua vida, todas as coisas te são acrescentadas. É acrescentado na tua vida emocional, é acrescentado na tua vida material. Todas as coisas são abençoadas quando a prioridade tua é o Senhor Deus. Tenha projetos, tenha sonhos, mas não dobre o seu joelho diante deles. Coloque-os na mão de Deus, coloque-os na direção do Senhor, e ele seja sempre abençoado. Deus vai abençoar você. Se você tem alguns ídolos, 1 João diz, filhinhos, fugi dos ídolos. E ele diz isso à igreja, porque quando ele trata de filhinhos, ele está falando a servos de Deus. Fugir dos ídolos. Olha para o teu coração e veja que não haja nenhum ídolo na tua vida. Veja que não tenha sido construído no teu coração nenhum ídolo no qual os teus joelhos possam estar se dobrando. Dobre-se diante de Deus. Seja feliz e abençoado. A prosperidade está sobre você. A palavra de vitória está sobre você. Todas as vossas coisas serão acrescentadas no Senhor. Ontem eu dizia aqui no nosso culto, olhando para o filme Paixão de Cristo, você vê a ênfase do sofrimento de Jesus. As 12 últimas horas do Senhor e todo o seu sofrimento. E você cansa de ver sofrimento. E você cansa de ver dores. E você cansa de ver aquele flagelo danado. Mas da ressurreição, pouco se vê. Da vitória dele, pouco se vê. Sabe? Do momento de alegria, pouco se vê. O filme fala muito em dor e pouco em vitória, em ressurreição. E vocês, queridos, precisam reverter essa direção do filme Paixão. Vocês precisam olhar para a vitória. Vocês precisam construir um filme da vitória, da ressurreição, do resultado, do depois. Sabe? Porque o sofrimento é parte dessa travessia, mas não é a ênfase da nossa vida. A nossa vida está, toda ela, centrada no domingo da ressurreição e não na sexta do sofrimento e da dor. Pega com a tua dor, conviva, administre e passe por ela. E tome posse da alegria e da vitória. Derruba todos os ídolos que você tem. Todos os ídolos que você tem. E faça da tua vida uma vida abençoada e feliz. Cabe com os ídolos materiais. O Senhor vai te acrescentar bens materiais. O Senhor vai te fazer abençoado materialmente. Mas que ele não seja ídolo na tua vida. Não seja ídolo na tua vida. Que você possa ter o melhor carro construído nesse país. Mas ele está ali construído para te servir. Não você está para servi-lo. Que Deus te dê a casa mais linda que há nesta cidade. Mas que a casa te sirva. Não você sirva a casa. Que Deus possa te dar um grande emprego, uma grande renda, uma grande situação, te coloque em postos abençoados, mas o posto não te domine, o dinheiro não te domine, as coisas materiais não te dominem, te sirvam. Mas você jamais sirva a estas coisas. Eu falei de idolatria, e não necessariamente fiz qualquer menção a santos e imagens, mas eu falei dos ídolos no qual João escreveu aos filhinhos de Deus. Fugi deles. Sabe, tenha uma vida abençoada de Deus. Se na tua vida, neste momento, está aquela palavra de Elias, nem orvalho, nem água será derramado, faça uma revisão.
Olhe para dentro de você. Veja que você não esteja ocupado demais com coisas materiais, humanas. Veja que você se libere um pouco para algo espiritual, para algo abençoado. O teu trabalho, a tua empresa, o teu negócio, as coisas estarão acontecendo. Deus estará cuidando a cada dia delas. A cada detalhe, o Senhor estará cuidando, abençoando. A cada pessoa que se levantar, o Senhor levantará uma legião de anjos a teu favor. A cada pessoa que se levantar com algo de destruição, maledicências, uma malignidade, o Senhor levantará com bendizeres e com benignidade. A cada situação, a cada gesto, a cada atitude, o Senhor estará levantando bênção para você. Você não precisa perder o sono, você não precisa se preocupar, porque o Senhor é o atalaia, é o que sustenta, é o que guarda a tua casa, é aquele que toma conta dos seus bens. Sabe, confia nisso, descansa o teu coração. Enquanto isso, levanta tuas mãos aos céus e glorifica a Deus, ao Deus da tua salvação, ao Deus da tua graça, da tua glória, e abençoe o teu futuro nisso, a todas as atitudes da tua vida, nesses gestos de adoração a Deus. Quanto às demais coisas, o Senhor te acrescentará. Quanto ao futuro, o Senhor te dará. Se você busca algo especial de Deus, diz: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para me dar todas essas coisas. Eu sei que tenho sido vencedor através de nosso Senhor Jesus Cristo. Creia no teu futuro, creia na tua estabilidade, creia na tua sustentação. Você é mais do que abençoado, você é muito mais do que rico. Você é um agraciado de Deus, um abençoado de Deus. Mas todos os ídolos, toda idolatria seja colocada em nome de Jesus para fora, porque idolatria é algo que o diabo põe no nosso coração para tirar a nossa bênção. É algo que ele põe desviando a nossa atenção e o nosso coração. Enquanto você olha, às vezes, de forma idólatra para o seu carro, para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu negócio, para a tua mulher, para o teu marido, coisas desse tipo. Enquanto você gasta teu tempo nisso, se deliciando com as coisas que você tem, você está perdendo tempo de dizer assim: obrigado, Deus, por isso que eu recebi da tua parte. Estou feliz e abençoado. Me faça feliz nesse estado. Seja essa a bênção da palavra sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.